Seja super bem-vindo, super bem-vinda ao nosso Natovida. O programa de hoje já começa com muita criatividade, afinal, hoje é o dia dos artistas. Parabéns a todos os artistas e a gente vai fazer então um escalda-pés artesanal, super lindo, fica lindo, cheiroso e é muito maravilhoso. Você vai aprender o passo a passo, quais plantas selecionar para fazer esse escalda-pés relaxante, como aplicar de fato essa forma de terapia milenar da maneira certinha. E a gente também, e lembrando, vai ter sorteio do que a gente fizer no programa de hoje para quem mais interagir nos comentários do chat aqui da estreia. E a gente também vai adentrar uma das plantas medicinais mais conhecidas, mais comuns, tradicionais e maravilhosas do mundo todo. Já sabe qual é? Então a gente vai começar com ele, o quadro Terapias da Natureza. Muito bem, acho que todo mundo já tá vendo aí qual planta que a gente vai falar, né, pessoal? Claro, a camomila. A camomila é uma das plantas mais conhecidas dentre todas as idades, porque ela tem baixíssima contraindicação e muitas propriedades medicinais, propriedades terapêuticas, né? A camomila, ela também é muito presente em vários países diferentes, então é muito comum de ser encontrada ou comercializada também. E a camomila, pessoal, ela tem essas propriedades. Principalmente, né, a propriedade calmante, quem nunca ouviu, né, vai tomar um chazinho de camomila, toma um chazinho de camomila para isso, para aquilo. Eu lembro muito na escola, quando as meninas tinham cólica, né, ia lá na diretoria e sempre tinha um chazinho de camomila pra gente tomar. Então, realmente, tem muitas propriedades. E a mais conhecida é de calmante, ansiolítica, relaxante. Então, atua aí para casos de insônia, estresse, ansiedade, nervosismo em geral, agitação, quando precisa dar aquela acalmada, aquela suprimida no sistema nervoso, ela tem essa ação. Essa questão que eu falei das cólicas também faz sentido porque ela tem uma ação antiespasmódica, então para espasmos musculares, para dores, desconfortos, ela ajuda também na digestão, tem ali alguma propriedadezinha diurética, então para tomar depois das refeições, por exemplo, ela é maravilhosa. Além disso, também é calmante não só para o sistema nervoso, para as emoções que a gente está falando, mas ela é calmante para a pele também. Tem ação antimicrobiana, inclusive, ação cicatrizante. Então, problemas de pele em geral, alergias, coceiras, vermelhidão, sabe? Tudo que precisa dar uma acalmada na pele, eczema, psoríase, porque tem a ação anti-inflamatória em conjunto com essa ação calmante. Então, isso que é incrível da camomila, né? Ela tem várias ações diferentes. Muitas plantas têm isso, né? Por conta desse fitocomplexo, esse compilado de químicos, mas o interessante dela é que as propriedades elas se unem para muitos casos. Então, por exemplo, um problema de pele que tenha a ação de micro-organismos e que cause uma inflamação, precise de uma cicatrização, só na camomila você já tem todas essas ações principais que você precisa, por isso que é incrível, né? E algumas dessas ações principais se devem como a gente estava falando, os químicos dela. Então, ela tem terpenoides como o bisabolol, o camazuleno, que dão essas propriedades anti-inflamatória, anti-alérgica também para a camomila. Ela tem também a apigenina, né? A apigenina é um químico que dá principalmente a ação calmante, ansiolítica. Então não é mito quando falam, né? Vai tomar o chazinho de camomila, não é misticismo, não é, como falam, né, placebo, toma um chazinho, confia que vai funcionar. Não precisa nem confiar, você usando a camomila, ela vai ter efeito porque esses químicos são muito potentes, bioativos naturais que ela tem. E também ela tem os azulenos, que são outro princípio ativo dela que confere essas propriedades também de anti-inflamatória, de calmante, tanto principalmente externamente falando, os azulenos, né, a apigenina que faz mais essa ação para o campo emocional, calmante ansiolítico, mas os azulenos também super calmante para a pele. E os usos, pessoal, vai muito além do chazinho. Eu até trouxe aqui um sachê que é muito comum a gente usar a camomila assim. Inclusive, eu quero falar para vocês terem cuidado na hora de selecionar, porque os principais estudos que existem acerca da camomila são feitos com as flores. Então, a florzinha mesmo da camomila, ó, deixei aqui para vocês verem a imagem dela, mas todo mundo já deve ter visto, né, a fotinho da camomila, ou uma perto de você. Na horta da minha avó sempre dá um pouquinho, mas ela é frágilzinha, às vezes ela some, né, também não dá o ano inteiro. Mas essa florzinha miudinha, branquinha, toda, né, delicadinha, tem tantas propriedades que a gente nem imagina. Mas é exatamente nas flores que a gente tem a atuação e que a gente precisa para ter os efeitos terapêuticos. Então, de repente, você compra um sachê
de camomila, tá usando lá e não faz efeito nenhum. Quando você abre esse sachê, que você vai ver, tem triturado ali muito mais galho do que flor. Então, esse é um dos cuidados que a gente, como fitoterapeuta, herbalista ou simpatizantes dessas terapias naturais, precisa levar em consideração quando for usar. Qual é a parte da planta que tem os principais efeitos? Ou qual a parte da planta que tem esses efeitos? Porque tem muita planta que a casca tem efeitos diferentes das folhas, né? Se for de uma árvore, por exemplo. E no caso da camomila, a gente precisa de bastante flor. Se tiver só galho, com certeza não vai ter a mesma potência terapêutica de usar as florzinhas. Então a gente precisa disso aqui, ó, do miolinho dela, das pétalas. É claro que vai ter galho no meio, até porque ela é muito delicada. Imagina para um produtor ter que separar tudo na hora de fazer a secagem, na hora de vender. É impossível. Mas a gente precisa de bastante da florzinha, que é dessa forma que vocês vão ver que realmente tem os efeitos, tá? Então, das flores aí. E o que é importante a gente saber é que existem algumas espécies de camomila. Então tem a camomila alemã, camomila romana, enfim, tem algumas espécies diferentes e isso diferencia também as propriedades, mas essas são as propriedades gerais da Matricária camomila, tá? Matricária recutita é o nome científico. Aliás, a camomila, ela tem alguns apelidos em alguns países, por exemplo, ela é chamada de manzanilla, que é maçã, né? Manzanilla ou manzanilla, que é maçã, porque o aroma pode lembrar maçã para algumas pessoas. Particularmente eu não consigo identificar essa semelhança, mas é muito comum eles fazerem essa associação. E bom, vocês mandaram algumas perguntinhas no @Instituto Natural e @FernandaNatu, é onde vocês podem enviar perguntas para o programa. E a Ale Lisboa _ perguntou: como abaixar a febre com a camomila? Bom, pessoal, tem muitas propriedades da camomila que podem ajudar na questão da febre. Por exemplo, muitas febres são causadas por algum processo inflamatório. Então, pensando nisso, pela camomila ser extremamente anti-inflamatória, ela vai ajudar a reduzir essa inflamação, consequentemente trazer alívio para a febre. A febre também traz alguns desconfortos, né? Pode causar náusea, vômito, então ela traz esse conforto gástrico, ela é antiespasmódica, ajuda nas dores, ajuda a trazer esse relaxamento. A febre também pode trazer outros tipos de dores de cabeça, então ela traz essa acalmada geral. Eu indico, inclusive, se você for usar em bebês, pode fazer a infusão, no caso, a infusão certinha com a camomila e usar na banheira, por exemplo. Pode usar direto na banheira ou fazer esses sachêzinhos e usar para acalmar a pele geladinho, né, junto à compressa, mergulhar o pano que você vai fazer uma compressa e usar com a infusão da camomila. Então a gente está agindo de dentro para fora. Tomar mesmo essa infusão, usar entre outros preparos. Aliás, eu falei aqui um pouco do chazinho da infusão, mas a gente pode fazer muitas possibilidades com a camomila. Não é só essa daqui, a infusão. A gente pode usar o extrato para usar em pomadas, géis, cremes, o próprio óleo essencial, misturar com, fazer uma diluição em algum óleo vegetal e fazer o uso, o oleato, então extrair as propriedades da camomila em algum óleo vegetal. Tem muitas formas que a gente pode usar as plantas medicinais que não só a infusão, certo? E na febre também a gente precisa de hidratação, então você tomar essa infusão vai ajudar a hidratar, certo? Temos outra pergunta aqui da @Fernanda_terapeuta oficial. Camomila clareia os cabelos, né? É verdade isso? Porque muito se diz disso, né? Eu lembro, eu falando aqui que na horta da minha avó eu lembro que eu pequenininha, a gente passava, que meu cabelo era ainda mais loirinho do que é hoje, então passava para dar uma mantida lá nos fios claros, e é verdade, ela tem essas propriedades naturais de clarear o cabelo muito por conta de alguns flavonoides, principalmente a apigenina que a gente estava falando, que tem as propriedades calmantes para o âmbito emocional, também traz o clareamento para os fios, e aí é indicado você usar como último enxágue. Então pega, aquece a água, faz a infusão e usa essa infusão, esse chá, esse resultado da infusão, de você aquecer ali um pouquinho, não deixa o fogo aceso, a gente está fazendo infusão, não decocção. Então quando começar a ferver, desliga, despeja na planta, deixa ali abafado uns 5 minutinhos, já tá bom, porque ela é bem delicada essa planta. E aí vai filtrar e vai usar como último enxágue. Lavou o cabelo, passou shampoo, condicionador. Espero que você esteja usando um shampoo condicionador mais natural. Usa de último enxágue. Também você pode pegar essa infusão, colocar, o que eu gosto de fazer, colocar numa garrafa spray e vai borrifando no cabelo. Quando tá na praia, quando tá tomando um sol, num parque, já refresca
e espirra. Cuidado com o sol para não queimar os seus fios, mas a atuação dos raios solares junto a esse composto, a esse bioativo, né, a apigenina, ele ajuda a clarear ainda mais. E claro, é um processo gradual, né? Não é a mesma coisa de você passar a tarde no salão fazendo luzes, mas é algo muito legal para fazer com as crianças, para você dar aquela clareada, aquela iluminada no verão. Qualquer tipo de cabelo vai trazer essa iluminação. Cabelos mais claros, claro, vai ter ainda mais facilidade de clarear. Próxima pergunta, @ateliê Tânia Gomes. Como a camomila pode ajudar pacientes oncológicos? Pessoal, muitas formas. Então, muito boa pergunta, inclusive, né? A gente deve exatamente fazer isso quando os tratamentos convencionais precisam atuar, como é o caso do câncer. A gente pode e deve usar as terapias naturais de forma complementar, conjunta, para potencializar os efeitos do tratamento, para aliviar sintomas secundários, para aliviar os efeitos adversos. Então, por exemplo, na radioterapia, que pode causar um desconforto gástrico, a camomila vai ajudar. O próprio estresse, a ansiedade do tratamento, do diagnóstico, então a gente usa a camomila nesse sentido. Que mais no sono, né? Que o sono pode também ficar desequilibrado. A camomila, com as propriedades ansiolíticas, vai trazer esse conforto, vai atuar junto ao tratamento. A própria atividade anti-inflamatória, a atividade calmante para a pele, né? A gente sabe dos efeitos na pele da quimioterapia, da radioterapia, das próprias cirurgias, então que precisa do efeito cicatrizante também. Então, se a gente for pensar nesse universo dos sintomas secundários, dos efeitos adversos, a camomila ela vai ser um bálsamo para os pacientes oncológicos. Bom, essa é a camomila, pessoal, tão miudinha, mas cheia de propriedades, cheia de potência ali. Aliás, o nome dela, né, o nome científico, matricária, quer dizer gênero e espécie. Então, matricária é o gênero, quer dizer matriz, ou tem relação com útero, porque ela é essa fonte nutridora e ela é muito relacionada ao feminino. Claro que com essas propriedades que a gente falou, homens e de todas as idades podem usar, mas ela é uma planta muito relacionada ao feminino, a energia yin, a energia feminina, que reconecta, que traz muito dessa ação nutridora e muito abrangente, sabe? Como é mesmo a mãe, a que nutre, né? Que faz tudo, um pouco de tudo, a mãe. Então a camomila é dessas, ela é essa fonte que a gente precisa realmente saber usar. Aliás, se você quer se aprofundar nas plantas medicinais, você que está aqui assistindo na Tua Vida tem uma possibilidade de participar da nossa formação aqui do Instituto com desconto. Então tá aqui aparecendo para você um pouco da nossa formação em fitoterapia que a gente tem aqui no Instituto. Só apertar aqui no QR Code, ir para o site e usar o código, o cupom de desconto na Tua Vida. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa formação. Aí a página da formação em fitoterapia integrativa clínica para você fazer parte dessa revolução natural. Então aí alguns avisos que é perigoso a gente usar a planta sem ter esse conhecimento. E a gente tem essa abordagem energética, da ação fisiológica, da ação no campo emocional, da fitoterapia das plantas, certificado profissionalizante de 360 horas, mais de 100 videoaulas, garantia incondicional de 7 dias, certificado também com selo profissionalizante. E aí nessa página você consegue ver todas as aulas e todos os módulos e módulos bônus também dessa formação. Muito bem, final do mês, bate aquele cansaço, a gente precisa de energia para continuar, né, com os afazeres, tudo que a gente precisa fazer. Então agora você vai aprender todo o passo a passo de fazer um escalda-pés super relaxante que vai por mim, é um verdadeiro spa aí na sua casa. Então vamos para o quadro Receita Natural. Bora, mão na massa, agora a parte favorita da gente, lembrando que comente muito aqui no chat aqui da estreia que você pode receber esse escalda-pés maravilhoso que a gente vai fazer aqui agora no programa de presente aí na sua casa. Quem mais interagir tem maior possibilidade de ganhar o nosso sorteio. E bom, pessoal, o escalda-pés, ele não é só colocar lá o pé na água quente e pronto. Ele é uma terapia, uma forma de medicina vinda aí da medicina tradicional chinesa. Então é uma terapia milenar com muitos efeitos, não só de trazer um relaxamentozinho. Aqui
a gente vai fazer, aliás, um escaldapés relaxante, vai depender da escolha das plantas que você fizer, também um efeito, talvez se você quiser um escaldapés mais estimulante, mais para dores mesmo, então a gente pode mudar essas plantas, aqui a gente vai fazer relaxamento, mas ele vem dessa terapia milenar, porque a gente vai aquecer o pé, e as plantas dos pés principalmente, tem ali vários pontos de energia que a medicina tradicional chinesa mapeou esses pontos, que são relacionados a outras regiões do nosso corpo, a órgãos do nosso corpo. Então tem muitos pontos no pé, vários pontos que se relacionam cada um com um órgão diferente. Quando a gente aquece ali a região, a gente está ativando essa energia, esse fluxo energético, além de, claro, uma atuação fisiológica mesmo que acontece do aquecimento. Por exemplo, também esses pontos tem ponto relacionado aos rins, que tem função excretora no nosso corpo, então é essencial. Então, muitos efeitos além do próprio relaxamento desse escaldapés que a gente vai fazer. O escaldapés também, além de trazer esse aquecimento dos pés, o próprio aquecimento ele causa uma vasodilatação, então as veias, o retorno venoso que está difícil em algumas pessoas, né, o sangue desce e tem dificuldade de retornar, esse retorno venoso dificultoso, com o aquecimento a gente consegue dilatar essas veias que estavam mais contraídas. E o ideal, na verdade, que muita gente não fala, é, na verdade, para essa ação de vasodilatação, a gente fazer uma vasoconstricção, que é usar a água quente por uns 10 minutos no escaldapés gostosinho e depois vir com uma água mais fria para justamente ajudar nessa dilatação e na circulação sanguínea. O ideal seria esse, tá? Do escaldapés, principalmente para a circulação sanguínea. Mas também o relaxamento vai atuar para estresse, ansiedade, insônia, então ajuda a problemas do sono. Dores de cabeça também, a gente ajuda o fluxo sanguíneo, não causar aquela pressão que está também contribuindo para dor de cabeça. Além disso, o próprio relaxamento, né? Quantas pessoas não têm dor de cabeça por conta do estresse? Então a gente atua na raiz e nos sintomas secundários simultaneamente com a atividade. Geralmente eu gosto muito de usar o sal grosso. O sal grosso a gente sabe que ele tem a propriedade de absorver energia, tanto negativa quanto positiva, mas ele faz essa atuação, também tem atividade antimicrobiana, então para asepsia mesmo dos pés, que é muito importante da gente fazer. Então eu gosto muito de usar o sal grosso. Enfim, uma série de benefícios, pessoal. Ajuda em algumas doenças frias, né, que a gente fala. Então gripes, resfriados, fazer um escaldapés vai ser incrível. E aí o ideal é você já ter algum prontinho, como esse daqui, para quando surgir esse problema, você já ter ali prontinho, é só aquecer a água e fazer. Mas eu vou falar o passo a passo já de como fazer esse escaldapés para vocês. Bom, mega fácil de fazer, vamos ao passo a passo a receita desse escaldapés. Aqui eu vou preparar um pouquinho menos até, mas tem uma receita mais completa para vocês já deixarem uma quantidade boa pronta. A gente vai precisar então de 50 gramas de sal grosso, pode ser sal grosso, pode ser sal fino. Eu gosto do sal grosso porque ele tem as pedrinhas, então ajuda até você fazer aquela massagenzinha, sabe, no fundo da bacia, vai passando ali os pés nessas pedrinhas. Aliás, é muito comum também no sal grosso algumas pessoas utilizarem as bolinhas de gude, né? Então você pode colocar a bolinha de gude, porque o escaldapés em si ele ajuda qualquer dor dos pés. Então, sabe, ficou o dia inteiro de salto, ficou o dia inteiro na mesma posição, quem tem joanete, fascite plantar. Aliás, escaldapés por essa circulação, quem fica muito em pé, igual eu aqui apresentando o programa, brincadeira, ou numa mesma posição sentado, também essa circulação sanguínea precisa da atuação do nosso escaldapés. Vamos usar também 15 gramas de bicarbonato de sódio, que é legal para essa asepsia também, para essa atuação. 5 gramas da camomila, que a gente falou no programa de hoje sobre ela, então já vamos unir os saberes, porque anti-inflamatória, é calmante para a pele, é relaxante a nível emocional, cicatrizante, então vai ser ótima. Aqui eu também vou utilizar 5 gramas de rosas desidratadas, eu adoro, gente, ai que maravilhoso o cheiro disso, e 5 gramas de alfazema com 5 gramas de jasmim, que é outra flor, mas você pode usar outras possibilidades de plantas que também são calmantes. Essas aqui são seleções que eu fiz, são todas flores, então a gente está fazendo um escaldapés bem relaxante, com energia bem feminina, bem tranquilizante mesmo, mas você pode fazer outras escolhas. A melissa também é calmante, gerânio, se você conseguir, o que mais?
capim-limão também, mais calmante. Aqui eu tô colocando no olho, mas em média 5 gramas de cada um que você vai colocar. Esse é o escaldapés relaxante, pessoal. Aqui então eu vou colocar um pouco de cada planta. Depois a gente vai misturar. Eu tenho aqui um já pronto, mas eu quero dar algumas ideias para vocês e mostrar como quem ganhar aqui o sorteio vai receber aí em casa. A gente divulga o sorteio sempre nas redes sociais, então não esqueçam de seguir a gente lá para você poder ganhar. Então, ó, até nesse frasco que eu trouxe o bicarbonato, a gente pode colocar, tá? Vou misturar aqui com a mão mesmo. Mas você usa aí um pauzinho. Esse aqui vai ser meu e o que eu já tenho pronto vai ser de presente, tá? Fiquem tranquilos, que eu tô colocando a minha mão, tá limpinha, mas eu tô colocando a mão aqui no que é meu mesmo, tá? Então, ó, fica com um perfume maravilhoso. Dá pra colocar argila também, dá pra fazer algumas coisas diferentes. Então, ó, aqui eu tenho um exemplo. Esse aqui é um potinho, ó, de acrílico com a rolha. Fica lindo pra você dar de presente. Então, aqui você pode vir colocar um lacinho, ó. Você pode imprimir inclusive um cartão, colocar aqui e fazer o lacinho, ó. Dá de lembrancinha, pode ser para lembrancinha, pode ser para você vender, ganhar um dinheiro aí, final do ano. Dá de lembrancinha para os colegas, né, do trabalho. Ó, relaxa aí nas suas férias, faz um escaldapés que fica maravilhoso. Olha só que lindo que fica, ó. No saquinho, esses assim de tule, eu tenho esse que eu gosto muito, que é o que eu vou dar de presente para vocês, ó, que é um saquinho de algodão cru. Então aqui eu já tinha um preparado, esse aqui eu coloquei um pouquinho de argila rosa, então ele tá com um pouco de argila também. Eu vou colocar aqui dentro, ó. Quem ganhar em casa vai receber. Ah, esse aqui tem anis estrelado, fica cheiroso, erva doce, funcho, também é calmante, relaxante. Vocês podem usar nesse escaldapés calêndula, fica incrível também com calêndula, tá? E aí se vocês quiserem saber mais de um escaldapés estimulante, eu trago no próximo programa, ó. Esse aqui pode ser de você que mais comentar aí, que mais interagir no nosso programa. Vou colocar o lacinho, certo? Ó, que fofo que fica. Ah, cheiroso, maravilhoso, então você já deixa pronto isso, sabe? Chegou do trabalho muito cansada? Já faz o seu escaldapés. É só aquecer a água. O ideal é que chegue até o joelho, então se você tiver um balde bem comprido, pode usar. Se não, tudo bem, só os pés, não tem problema nenhum. Vai aquecer essa água a ponto de ficar quente mesmo. Não é para ser tão morninha, para ser quente essa água. E aí vai colocar seu escaldapés lá dentro, coloca o sal grosso e permanece de 15 a 20 minutos, 25 minutos, relaxando. Relaxa mesmo, tá? Não fica no celular, tenta colocar uma música tranquila, de repente assistir aqui o programa, que é uma coisa também mais tranquila. Fica ali coberta, tá? Coloca um cobertor, fecha as janelas para não ter entrada de ar, porque a gente está colocando água muito quente ali numa região, então tem o perigo de pegar um resfriado. Terminou, seca com batidinhas, coloca logo uma meia. Se possível, hidrata os pés, coloca um hidratante, um creme natural ou um pouquinho de óleo vegetal para hidratar, porque esses poros vão estar bem receptíveis, então é bom hidratar. Coloca as meias e pronto, vai descansar, vai dormir, de repente fazer isso à noite, num feriado, tá bom? Final de semana, relaxa lá. Ó, esse meu aqui que eu fiz, ó, por exemplo, nesse potinho de vidro, ó. E aí aqui você pode colocar um lacinho e também dar de presente, colocar de lembrancinha. Enfim, são muitas possibilidades, mas esse escaldapés é maravilhoso. Deixa eu ver se eu falei tudo sim do nosso sorteio que vai rolar. Então fique de olho nas nossas redes sociais. E eu espero muito que vocês tenham gostado do programa de hoje. Na Tua Vida tá sendo muito especial. E semana que vem tem mais 8 horas. Eu espero você. Tchau!